Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático 556, Bia Fiorotto, tudo bem? Eu vou pra Maracangalha, eu vou. Iago Vinícius. O programa de hoje é alerta pra lá de gatilho, mas fica com a gente que vai ser gostoso. Muito bem. Ó, vamos falar de Sonhar com Leões. Quer dizer, Bia e Iago vão falar porque eu fui vagabundo e não consegui ver o filme. Isso, né? Relapso com o cinema nacional. Isso, filme do português, né? Isso. Português / brasileiro, dá pra dizer ou não? É só português? Não, ele é só português, mas em entrevistas ele fala um português mais abrasileirado, viu? Que ele tem, ele consegue. Tá bom. Filme com a Denise Fraga, né? Exato. Nossa querida, isso aí. Estreou agora no dia 11 de setembro nos cinemas brasileiros. Exato, tá? No mesmo dia da condenação do homem. Filha da puta, vai apodrecer na cadeia. Escuta, Muito bem. antes da gente começar todos os nossos Antes ritos... do mais antes? Antes do mais antes, eu queria avisar vocês, como o Iago já adiantou, esse episódio do Cinemático, assim como o filme que a gente vai falar, vai abordar suicídio e eutanásia durante todo o programa. Por isso, se você não estiver bem para lidar com esse tema, a gente te recomenda cautela. E caso você esteja sentindo que você precisa de ajuda, precisa falar com alguém, busca uma pessoa próxima que você confia, não precisa falar para todo mundo, pode ser uma pessoa só. Ou busque também o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, discando 188, ou acesse cvv.org.br. Muito bem. Bia, me sinto muito importante e responsável quando a gente coloca essas mensagens. Ai, mas é isso, né? Criar conteúdo de forma responsável muito bem, é muito bem. importante. Aqui é indústria do audiovisual. Isso, exatamente isso. Perfeito, muito bem. Mas antes... Siga @cinemáticopod lá nas redes sociais, Instagram, Blue Sky, TikTok. Os seguidores estão aumentando, viu, Bia? Olha, Depois que você prometeu promessas... vamos relembrar qual que é a nossa promessa? meu Que é Deus. assim, ó. Você vai seguir a gente em @cinemáticopod no TikTok, tá no Blue Sky, tá no Twitter, que a gente não usa, mas tá lá se quiser. E no Instagram. E aí a gente tem corte, a gente tem aviso de quando saiu o programa, a gente tem enquete, né? De quando estamos em dúvida, qual que é o episódio que a gente vai fazer, que às vezes tem muito. Mas o que eu estou falando pra vocês aqui? Se a gente chegar até dia 1º de dezembro, 23h59, a 10 mil seguidores no @cinemáticopod no Instagram, Carlos Merigo e eu, você e eu, protagonizaremos um ensaio de blogueira comemorando 10k. Ai, Bia, tá bom, tá bom. Então é isso, precisa sei se ser eu até dia torço 1º pra de chegar. dezembro, porque eu preciso ter tempo de produzir isso, ainda que já esteja as coisas já meio no jeito, né? Se rolar, rolou. Mas o que eu prometo? Eu prometo balão de 10k, 0k. Eu prometo várias poses, tá? E a gente vai usar essas fotos por muito tempo, que vai ser bom também ter foto profissional nossa, a gente vai botar no Media Kit, vai ser uma loucura. Vai Então, ser nosso ensaio. Está nas suas mãos. Tá bom. Ou se você for um bilionário da construção civil que tiver investido no Minha Casa Minha Vida, tira o dinheiro do Minha Casa Minha Vida. Aquele que apresenta um programa de TV. Qualquer Isso. milionário. Que tem apresentado um programa de TV e bota no Cinemático, que aí o Merigo não precisa... Olha como ele não tá querendo fazer essas fotos. É Quer dizer... isso. Eu quero muito chegar bater na nossa meta, mas não queria ter que cumprir Vai se divertir. promessas. Vai se Mas, divertir, né, vai a ser vida é gostoso isso, né? demais. Contrapartida, né? Tem que fazer rir pra poder rir, né? Esse tipo Isso. de coisa, então... Exatamente. E também, não se esqueça de seguir, se inscrever no nosso canal no YouTube, youtube.com/b9, tá também crescendo. Você tem que ter a maior parte da nossa audiência, tanto no Cinemático quanto no Braincast, tá no áudio, quer ficar lá, quer ficar só ouvindo, não quer ver a nossa cara. Pode ficar, eu também mas sou cada assim. vez mais tem gente descobrindo a gente lá no YouTube. E se você que só quer ouvir, dá um pulinho lá no YouTube, se inscreve no canal e depois sai fora, tá de boa também. E continua ouvindo depois no seu Spotify, Apple Podcast, enfim, onde você quiser. Só dá essa moralzinha aí, se inscrever no nosso canal, youtube.com/b9, tá? Exatamente. Antes da gente ir pra pauta, eu tenho um recado. Que é, repetindo o que eu já falei no primeiro episódio dessa semana,
Esse final de semana é o final de semana do show Ana Luísa Sem Roteiro, do qual eu farei parte, sendo apresentadora do game show. E você já sabe que agora tem, na minha mão, cupom de desconto para você fazer essa comprinha de última hora e vir assistir a gente no domingo. O cupom é BIA20. BIA, B-I-A e 20 o numeral, 20. Então você vai lá... Quantos % de desconto eu consigo com esse BIA20? Você consegue, Iago Vinícius, 20% de desconto! Caramba, vocês pensam em tudo. Imperdível. Vem assistir a gente, vai no @AnaLuiza com ZOF pra pegar o link, garantir os seus ingressos, pedir o seu momento Scorsese. Vai ter outras pessoas, a Silvia já contou aqui que vai estar lá também, que vocês ouvem aqui. Vai ser uma festa de diversão, musicais, loucura e o que mais a noite nos reserva. Festa de arromba. Arromba. Muito bem. Pauta. Vamos. O que eu tô fazendo aqui? A quimio nunca deu certo. E esse câncer é inoperável. Então eu resolvi me antecipar, esse filho da puta. Quantas tentativas? Uma. É tão difícil. A quantidade de antidepressivos que eu tomo, nada é difícil. Tem multinacional pra tudo. Até pra morrer. Nossa vida, nossa morte. Eu sou o Amadeu. Gilda, E agora? O que é que queres fazer? eu quero ir embora enquanto ainda sou eu, sabe? O que é isso, Gilda? Eu não ia fazer nada, Lúcio. Você achou que eu tava morta? Pensou só tudo, tadinha. Vai começar pelo nosso diretor Paolo Marino Blanco, é isso? Paolo Nome chique, né? Marinu, ou Marinu. Marinu! Marinu, né? Marilu. Claro, Marinu. lógico. Blanco, que é diretor e roteirista desse filme. Um cineasta português de 43 anos, Português. mas nascido em Nova York. Eu ia fazer a piada de New York, mas essa música já foi atualizada pela IA, quem sabe sabe. Enfim, eu ouvi, tem pouca informação sobre ele nos lugares. Ele é um homem muito low profile. Então, eu tava ouvindo um podcast português chamado Dizer, em uma entrevista com ele sobre o Sonhar com Leões, e lá ele conta que ele achava que ele ia seguir uma carreira acadêmica e universitária, ainda que ele tinha uma paixãozinha assim meio bandida, né? Pela arte, pelo roteiro e tal. E aí ele foi caminhando na vida, se apaixonou por roteiro e dramaturgia primeiro com teatro, passou a fazer disso um plano, e aí conseguiu uma bolsa para estudar, fazer o seu mestrado na New York University, também conhecida como New York University. NYU. NYU. Yeah. E aí, inclusive, ele conta que quando ele fez, né, essa inscrição, a família dele falou assim: legal, o segundo plano é qual? Que esse aí já sabe, né? Dinheiro, hein? E você trabalha com o quê, né? Qual a nota que você emite, assim, no final do mês? Exatamente. Trabalha de gay. Trabalha de gay. E aí, ele conseguiu, ele entrou. E, inclusive, olha como tudo se conecta no cinemático. Um dos professores dele, no 3º ano de mestrado, era Spike Lee. Olha só, semana temática aqui, Semana Spike Lee do cinemático. Ele é professor lá, né? Ele é professor residente, ele trabalha sendo professor de direção e técnicas de direção. E aí, ele também tem uma vaga a cada X tempo de uma pessoa fazer um estágio com ele numa produção em que ele estiver presente. E aí o Paulo conseguiu, em algum momento, ser estagiário do Spike Lee. Cara, entendeu? Imagina se chegar lá na faculdade com o papel do estágio pra faculdade assinar. Spike Lee, né? Enfim. Ele fez a produção de um piloto de uma série que, no final das contas, nunca foi ao ar. E que foi foda, foi incrível, foi maravilhoso. E aí o Paulo vive agora sendo um cineasta, um artista, um poeta, um roteirista, um tudo. Ele dirigiu filmes como Good Night, Irene, os curtas The Curse of Michel Duchamp e Empty Hands, e participou da direção de alguns segmentos da série O 10. E ele também tem uma produtora que tá botando de pé, tá ficando robusta. Agora tem o Sonhar com Leões e o céu é o limite para o nosso amigo. Para o artista. Para o artista. Enfim. Aí agora eu vou abrir falando sobre o contexto desse filme com uma aspa, tá?
A gente nunca se censurou trabalhando nesses temas. E eu peço para que o público não se censure na reação. Pode se sentir confortável para rir, até nos momentos mais tristes, porque isso faz parte da vida. Chique, né? Foi assim que o Paulo abriu a fala dele numa entrevista para o canal Meio Amargo. Inclusive, o repórter que conduziu essa entrevista, que é o Bruno Carmelo, ele cunhou a expressão riso culposo para definir uns momentos do filme que você ri sem a intenção de rir. Fica ali meio constrangido, meio. E é um efeito, assim, né? Porque eu via a galera, tipo, dava aquele risinho de nervoso, aquele ficava que nem um pãozinho. E aí, só que o filme não para, né? Ele vai dando soco de. Aí tem uma hora que você tá, mano, gargalhando, assim, meio tipo, mano, tem que parar, para de rir. Teve uma hora que só eu ri no cinema, foi bem constrangedor, porque eu me sentia a ridícula, assim, da sala, sabe? Que riu nesse momento. Então, acontece mesmo. Para o site comunidadeculturaiarte.com, o Paulo contou que o seu filme anterior, esse Good Night, Irene, é sobre a morte do seu pai. Sonhar com Leões tem isso, mas também tem muito sobre o que ele tá vendo e vivendo com a mãe dele, que tá em condições físicas e de saúde bastante complicadas, bem graves. A Gilda, que é a personagem da Denise Fraga, ela é inspirada na mãe dele. E o Amadeu, que é o outro protagonista, foi inspirado em um episódio pessoal do diretor, que ele passou por um período de insônia muito severo, e ele conta que essa coisa de você não dormir, privação de sono é uma bosta, né? Ele ficava sentindo que ele tava meio entre a fantasia e a realidade parece sonho, fica tudo meio esquisito, e esse personagem tem a ver com isso. E aí ele fala, subitamente, você sabe que ele é português e que o site é português porque tem umas palavras que o brasileiro não usa, né? Então, tipo, subitamente, a experiência do meu pai, da minha mãe e a minha, e o tema da eutanásia juntaram-se todos de uma certa forma. E eu percebo na pele que viver... Eu percebo também, é muito português, tá? Percebo, né? Eu gosto. E eu percebo na pele que viver deveria ser uma escolha e não uma obrigação. Não deveria ser uma prisão. E aí ele segue. Abordar certas coisas através do drama é capaz de ser óbvio. E eu sempre tentei resistir às coisas com as quais não concordo ou que doem demasiado através do humor. A comédia é sempre uma forma de coragem. Já é maneiro. A comédia é sempre uma forma de coragem. Gostei. Né? Toma aí, tua próxima tatuagem. Falando nisso, você tá de tatuagem nova, né, meu amigo? Você tá com a baleia? Uma baleiona aqui, ó. Boa. Eu fiz a tatuagem na panturrilha. E, gente, dói a panturrilha, né? Vagabundo, né, Bia? É verdade. O Iago, que é a pessoa direita, não faz tatuagem. Eu não fiz tatuagem nenhuma. Assim, não tem como participar dessa conversa. Infelizmente. Mas que legal pra vocês, pessoal. Não, e minha mãe e meu irmão decidiram que a gente vai fazer uma tatuagem de família. E eu tô protelando isso. Porque eu não vou negar pra minha mãe. Eu não vou dizer não. Mas então, olha, dependendo do lugar, dói menos. Não, meu problema não é a dor. O problema é que eu sou um homem conservador de direita. Eu tô usando Lacoste. É isso. Eu não uso tatuagem. É verdade, amigo. Vai ser tatuado? Você foi pra porta da casa do Bolsonaro chorar, né? Isso. Eu rezei pro pneu ontem. Ai, meu Deus. Voltando aqui pra Vogue. A Denise Fraga contou que, coincidentemente, a Gilda também fez pensar na mãe dela. E aí ela fala aqui. A Gilda tem uma certa proximidade com a minha mãe. Uma mãe que era uma pessoa cortante às vezes. É como se eu estivesse vivendo um pouco com a minha mãe, que queria morrer. Quando o Paulo me deu o roteiro, eu pensei, eu quero fazer isso. Ele escreveu muito bem sobre essa mulher que quer morrer porque gosta de viver. Então a Gilda me ensinou esse negócio de fazer valer a pena, de prestar atenção em si e de não desperdiçar seu tempo. Por fim, queria falar do título, que é Sonhar com Leões. Não tem leão no filme. E as pessoas sonham no filme, mas não com leões em específico. O próprio diretor explicou que é uma imagem de paz do protagonista de O Velho e o Mar, que estava na marinha mercante quando era jovem e passou pela costa da África e viu uma família de leões a brincar. Para mim, parecia uma imagem solitária de paz e de felicidade, de normalidade num mundo em que essas sensações estão completamente ausentes, que é o caso do filme, e onde a Gilda conseguiria chegar. Iago, você que é alfabetizado e lê livros,
Sim. O Velho e o Mar... É o livro mais chato do mundo já escrito na história da humanidade. Mas é incrível. nem tudo que é chato é ruim. Eu sou chatérrimo, mas, pô, eu sou ótimo. E nem por isso. Chato. Mas esse filme fala de mortalidade também? Conta pra gente, tem a ver com o filme? Cara, o Velho Mar é um livro que... que ele é literalmente um livro sobre um velho que tá no mar. E aí o cara tá num barco durante o filme inteiro. Acontece pouca coisa e ele fica meio nessa reminiscência de essa travessia de ser velho e tá chegando no fim da vida, está contemplando, e esse fim da vida que não chega, e você quer ele, e aí você fala, meu, o que tem depois, só que meio você tá com medo. Então ele é toda hora nessa reminiscência do que eu tenho pra fazer aqui agora, sendo que eu já sou um velho e estou no mar, né? E ele tá preso num barco, assim. Então por isso que ele é chato, ele é propositalmente chato, porque ele fica ali modorrento, rebatendo na coisa e retorcendo, é neurótico, assim. Sendo que é o Hemingway, né, que é um grande... Aquele cara do Paris é uma festa e beber uísque, pegar mulher e fumar charuto e tal, não sei o que lá. Aí o cara que perde tudo isso, o que sobra, né? Nessa vida que você não tem mais acontecimentos, assim. Então é bem sobre essa contemplação, assim. É isso. Mas aí se for ler, prepare-se. Se for ler, assim, tome um rebite antes, um energético. Tome. Olha aí, marcas de energético poderiam estar aqui, patrocinando a leitura dos ouvintes do Cinemático. Marcas. É isso. Anuncie. Beijo, muito Marcos. bem. Muito bem. Sinopse? Vamos! Sinopse! Essa sinopse é adaptada do site do Festival de Gramado, onde esse filme surgiu. Gilda, uma imigrante brasileira vivendo em Lisboa, chegou ao fim da linha. Com uma doença terminal e apenas 1 ano de vida pela frente, seu único desejo é morrer enquanto ainda é ela mesma. Ainda tem sua dignidade e sem dor. Muito bem, repercussão do filme não tem no Rotten Tomatoes nem no Metacritic, porque, como sabemos, essa galera falante de inglês eles não gostam atrasada, né? Eles não querem ver nada com legenda. Do filme, não tem. Gente. Não sabe ler. Mas no IMDb tá 7,5 de 10 e no Letterboxd 3,5 de 5. Tá? Exatamente. Então, bem avaliado aí pela audiência. Exato. O filme estreou, como a gente falou agora, no Festival de Gramado, concorreu ao Kikito. Eu amo a palavra Kikito. É impossível bom, que esse seja o nome, cara. Não é muito gostoso o Kikito, né? Legal. De ouro. E é um bicho, é um sol, né? É uma coisa... Enfim, gente, adoro Kikitos. Ele concorreu e levou menção honrosa na categoria longas-metragens brasileiros. E aí, o Carlos Verígues vai me perguntar, e o dinheirinho? E o dinheirinho? E o Faz-me Rir? O Faz-me Rir, vamos ver. Não tem orçamento divulgado e não apareceu nos rankings de filmes mais vistos no cinema desse final de semana, né? Tá lá a Marvel, em primeiro lugar, inclusive, tá o filme do Demon Slayer, que é é verdade, um anime. teve isso aí, né? Um assunto agora, né? Um assunto. As pessoas indo todas com as fantasias e tal, então tem isso. Mas não apareceu nos rankings, só que... Coisa de otaku, né? Cuidado que tem muito otaku na audiência, hein? Se você for um Demon Slayer, nada contra, se você beijo pra você. Kimetsu no Yaiba, acho que é isso. Aí você fica tranquilo, tá? Eu não sou otaku, mas meu marido é. Por exemplo, a gente vive normalmente aqui, tá tudo certo. Tomando banho, amigos, tá tudo certo. É isso. Pra quem gostou e já tem um monte de filme, né, desse diretor pra ver, e o Paulo também tá preparando novos projetos, entre eles Alegria, uma comédia satírica sobre a crise de habitação e lares de idosos. Nossa, assim, eu tava... Tem uma coisa bem, que né, esse que agora, homem gosta de fazer. Finalmente ele vai parar de falar de morte, não. Jamais. Ele gosta desse assunto. Alegria! Aí, finalmente! Alegria! Não. Uma comédia satírica, gente. É pra dar risada das tragédias da vida. Ele gosta de rir da tragédia. Muito bem. Vamos lá. Primeiro, sem spoilers. Opiniões. Quem vai começar? Iago Vinícius? Iago Vinícius. Cara, não vai, Iago Vinícius. Bom que eu comece, porque eu, por motivos de razões, tinha me comprometido com os 2 presentes aqui na sala, que eu ia gravar a cinemática essa semana. Sem nenhuma, só saiu da minha boca. Aí quando o Merigo postou lá as possibilidades e tal, eu vi que tinha saído um filme da Netflix, tipo, passou em Brancas Nuvens. Eu tô uma loucura na minha vida, eu não tô acompanhando nada. Brancas Nuvens. Eu não tinha visto, assim. E aí eu vi que tinha saído o filme da Denise Fraga, eu falei, gente, esse aí eu consigo ver, pelo menos no final de semana e tal.
Você falou que era retrato falado do filme. Isso, retrato falado do filme, porque retrato falado é muito importante na formação do meu caráter. Acho que de toda essa geração, né? Exato. É uma geração dos normais, né? Os normais é o multiverso dos normais ali. Isso. E eu falei, bom, pelo menos assim, é um filme, é nacional, eu consigo parar 2 horinhas, vou lá no É um filme. No filme Reage Belas Artes e... Cuidado. E assista. Reaja Belas Artes, esse é o nome do cinema. Isso. E aí, então, eu fui sem saber nada, eu tava corrido, então não consegui nem pesquisar antes o que era. Então eu fui realmente sem saber de nada do filme, assim. E aí... Eu achava que você tava super ligado. Cara, não, zero, você não tava nem sabendo de algum lado, nada. Ele só leu o nome Denise Fraga e quis. Exato. Foi isso que aconteceu. Foi um pouco. Que é uma coisa meio engraçada, né? Porque a Denise Fraga adora não, né? Mas ela vive dando entrevistas nesses lugares de programas de costume, nesses podcasts que ser um exercício semanal de respeito e empatia, sabe? E ela é aquela coisa classuda, que fala baixo, sabe? Que toma um vinho elegante, fala sobre você se desconstruir, blá, blá. E aí, quando ela senta na comédia, ela não é um monstro, ela é um dragão, né? Ela é um pterodátilo, assim. É um absurdo. Você vê na tela, você fala, meu Deus. É uma coisa que quando a gente foi gravar o Mamilos com a Juliette, que tinha uma especialista de Harvard, ela falou, cara, eu não conheço a Juliette. Aí ela viu a Juliette 5 segundos e falou, eu entendi seu sucesso. A Denise Fraga é a mesma coisa. Você olha assim lá na tela e fala, caralho, eu entendi tudo. E é muito legal porque o filme, ele começa se apresentando, né? Então, as primeiras cenas, que são umas cenas bem Fleabag, até no sentido de enquadramento de câmera, de ela olhar pra trás, pra falar com o público, blá, blá, blá. É bem assim, galera, o filme é esse, o assunto é esse, o tema é esse, os personagens são esses e esses aqui. Esse personagem aqui que parece que é coadjuvante, ele não é, ele é protagonista, presta atenção nele. Ela organiza a parada, e a partir daí é só porrada de humor, assim, humor. Quando eu falei que o filme é alerta pra lá de gatilho, é porque a gente tá nessa cultura, né, de botar gatilho nas coisas, dar aquele aviso inicial e tal, o filme tem, e tem que ter mesmo. Só que, como a gente tá acostumado a ver os alertas de gatilho, esse filme não dá conta. Porque não é só que ele vai tratar de um tema delicado, mas ele vai tratar desse tema delicado, assim, com 50 pés na porta, assim. Não tem nenhuma adoração de pílula, é só, velho. Eu tive a mesma sensação de quando eu li a outra autobiografia, né? Que é a segunda autobiografia que a Rita Lee fez, que é depois que ela tem o diagnóstico de câncer, e são 200 páginas dela rindo que ela vai morrer. Tipo, gente, que engraçado, essa galera tá com dó de mim, que engraçado, eu tô com dó de mim. E deixando muito claro que, assim, não é que eu tô me divertindo. É triste, é duro, é doloroso, enfim, tudo de ruim, mas eu consigo me divertir nesse processo, então tem esse negócio. É uma comédia que informa muito, né? Tipo, ela não explica, não tem um momento de, gente, vamos parar agora e vamos falar da coisa séria. Quer dizer, lá pro final tem um pouquinho, mas durante o filme inteiro ela não faz um grande debate, só que nisso ela vai educando pra todas as questões que tem que ter, assim. Então, cara, foi uma bomba. Eu fiquei meio... Eu sentado assim na cadeira, sabe? Tipo, parece meio que eu tomei passado. uma porrada. Tipo, caramba, foi muita coisa. E foi muito engraçado porque eu, pra me divertir, eu sou um homem que eu tenho meus gostos, né? Eu tô me treinando muito pra chegar aos 30 anos excêntricos. Então, um homem que tem os meus gostos. E aí quando que você faz 30? Ano que vem? Agora em novembro, agora viu, em gente? novembro. Ó, me mandem parabéns. Mas uma das minhas excentricidades é que eu estou lendo o Catecismo da Igreja Católica. Por motivo de razões. Eu adoro religião. E aí, antes de eu entrar na sala de cinema, eu tava esperando começar, eu parei pra tomar um traguinho, lendo o Catecismo da Igreja Católica. E eu li exatamente o capítulo sobre eutanásia. Que é meio que o ponto central, né? A espinha dorsal da coisa. Obviamente, o Catecismo da Igreja Católica foi escrito pelo Papa Bento XVI, conhecido como Papa Nazista. Então, obviamente, assim, eutanásia fora, contra, tudo de ruim. E aí você chega lá na sala e tem todo aquele debate, assim. Mas, cara, é muito surpreendente a leveza não, mas a tranquilidade, a segurança com que eles trouxeram um debate muito arenoso, muito difícil. Pra nós aqui do Brasil, eutanásia é um assunto que nem existe, tipo, a gente tá muito pra trás dessa discussão. Lá na Europa isso já tá muito mais avançado, e esse é um dos pontos do filme, né? Mas como ele conseguiu, com muita segurança, tratar esse assunto de uma forma que realmente, assim, tá muito claro pra todo mundo entender ali. Não tem sombra de dúvida, assim, eu não vejo ninguém sair do cinema meio tipo, ai, cara, eu não sei se eu peguei o ponto. Acho que o ponto tá muito claro e muito efetivo, assim, muito eficiente, assim. Eu fiquei muito impressionado, feliz. E, cara, realmente, assim, a Denise Fraga, ela sola. É um negócio que parece que
Uma aparição. Que gostoso que é pra gente poder ver que a geração de... A gente tem as grandes damas, né, do teatro e da dramaturgia brasileira, que já tem uma nova geração de grandes damas aparecendo. Fernanda Torres, Denise Fraga. Essa galera tá chegando, assim, pra destruir mesmo. Não sei, Tem alguma comparação com o filme do Almodóvar lá que a gente falou esse ano? Mais ou menos. Tem um quê? Tá. Eu falei, e olha que coisa, eu falei disso com o Caio quando eu cheguei do cinema. Que tinha me lembrado. O Iago falou dessa coisa de tratar com naturalidade, né? E aí eu fiquei pensando nisso, assim, né? Porque é algo que pra gente é um baita de um tabu, né? Não pode nem ser... A gente não fala um negócio desse. Vira essa boca pra lá, que madeira, é isso? Papa nazista falando que é isso? O que eu senti foi, só pra complementar, que eu senti que teve uma... Eu sinto que a gente... Eu tava falando aqui agora que a gente é geração retrato falado, gerações normais, e também geração Cacete Planeta, né? E como a gente viu que tinha muita cagada ali, a gente meio que se desconectou daquele mundo, aquele universo de humor, ele meio que sumiu um pouquinho. E eu senti que foi meio que ligar o fio de novo do humor dos anos 90, que é aquele princípio que é, velho, você não tem desculpa pra não rir. Não importa o assunto, você pode rir de todos os assuntos do mundo. E esse filme me trouxe isso de volta, assim, eu fiquei bem nesse comfort place, assim, tipo, caramba, o que eu aprendi vendo que era humor voltou, sabe? Tá, vocês estão aí de volta. Em Portugal, mas é perto. Não, e é uma produção luso-brasileira-espanhola. Então, tá todo mundo junto ali. Já dizia Anne do Cruz, né? Essa é globalização. É isso, exato. Mas escuta, o filme, ele tem a ver, o tema, né, com esse do Almodóvar, que eu esqueci o nome também. Qual que é o nome? Quarto, não sei o que. Quarto ao lado. Quarto ao lado. Mas o Quarto ao Lado é um filme muito mais contemplativo. Esse filme, como o Iago falou, ele é engraçado. Ele não é tão cômico, né? Não. Não. Do Almodóvar. Inclusive, eu acho que o Almodóvar podia ver o Sonhar com Leões, acho que ele ia gostar. Bom, o que eu achei? Eu achei muito bom, né? Como o Iago falou, como pode Denise Fraga, né? Ela é tipo da família, né? Porque ela tava na nossa casa todo domingo, jantando com a gente, às vezes comendo um negocinho depois do jantar, comendo uma segunda tacinha de pavê. Você já comeu a sobremesa do jantar. Aí você ficou com aquela hora do Fantástico ali, meio 10 horas da noite, você ficou com vontade de comer mais um. Dá uma ceia, né? Você come com a Denise Fraga e ela tá sempre lá. Ela tá no Alto da Compadecida, num dos personagens que eu mais amo no mundo, que eu quero maior. Eu adoro essa cena, eu adoro essas coisas, hein? Então, eu gostei muito da entrevista dela no Mamilos, né? Ela tá em cartaz com 2 peças, uma loucura. E ela é uma grande atriz que eu, inclusive, às vezes esqueço o quão boa ela realmente é, né? Como o Iago falou, desde a primeira cena, você fica, caralho, Denise, que é isso, garota? Caralho, então é muito foda. Eu gosto muito também, eu tava vendo o Luciano Huck domingo, e apareceu, juro que vai fazer sentido. E apareceu, apareceu a Giovanna Antonelli. E a Giovanna Antonelli tá sem procedimento no rosto, tá sem botox, tá sem... Então a pele dela tá com as marcas da vida dela, ela não tá esticada, botocada. Se você está esticada, botocada... Isso é porque ela nunca fez ou porque ela deixou... Eu não sei, mas ela tá sem. Tá. Se ela nunca fez ou se ela parou de fazer, não faço ideia. Mas ela tá lá, tá com a pele dela da idade dela. E a Denise Fraga a mesma coisa, né? A gente lembra dela super jovenzita. E eu amo olhar pra ela e ver que o tempo passou e ela ama que esse tempo tenha passado no rosto dela. Acho que atrizes também terem esse rosto congelado pode ser um pouco tiro no pé. Fiquei pensando muito nisso. Esse filme, ele definitivamente não estava esperando isso. Definitivamente. Mas me chama muito a atenção a relação que ela tem com o Amadeu, que é esse cara que ela conhece, que tá nessa startup da morte sem dor junto com ela e tal. Que ali a gente compreende 2 pessoas com o mesmo desejo de morrer por motivos completamente diferentes. E origens de vontade de morrer completamente diferentes que fazem com que... E você vai descobrir no final essas origens que fazem com que você olhe pro filme todo de novo e você pense assim, caralho, agora faz sentido porque que essa pessoa fez isso, tal coisa desse jeito, por que ele se comportou assim. Primeiro, assim, a minha primeira impressão foi uma coisa meio, nossa, esse é um jeito muito leve de falar de se matar. Talvez ele seja leve demais. Mas depois, eu vou contar pra vocês o que aconteceu. Hoje eu tive sessão com a minha psiquiatra, minha sessão... Beijo pra ela.
Um beijo, doutora Ana Hirata, eu amo você. Eu vou lá a cada 2 meses, né? E aí eu tava falando dela desse filme, e aí eu comecei a falar do filme, e aí eu comecei a elaborar que é tipo assim, poxa, mas se a gente vai falar de morte, como o Iago falou, talvez não seja muito leve, talvez seja bom olhar desse jeito que dá pra dar uma risada, assim. Que vai acontecer. Sim. Não é pessoal, galera. Vai acontecer da gente morrer. Então é normal que as pessoas pensem nisso. É uma coisa que acontece muito, inclusive vem crescendo a ideação suicida, a gente precisar falar de suicídio. Estamos ou não estamos no Setembro Amarelo? Olha só. Estamos tá ou vendo? não estamos? Setembro Amarelaço. Esse mês... Tô falando. Esse mês. Tem essa... É difícil falar de suicídio. A gente sabe que precisa falar. As pessoas precisam desmistificar para que elas possam pedir ajuda e tarará, tarará. É difícil falar, porque falar de morte é terrível, né? Ninguém quer. Eu não tô afim. Inclusive, quando a minha mãe começa com os papos de quando eu não estiver mais aqui... cala a boca, né? Total. Mas, se tem um jeito da gente começar a se desensibilizar pra ficar... Porque a gente já tá de mãozinha dada com a morte, né? Isso aqui só faz sentido do jeito que a gente faz porque vai ter um fim. Mas pra assumir essa mão dada, pra assumir no Instagram, só pra não dizer que eu não te assumo, o humor é uma excelente porta, né? Poxa, entrar por ela, ver que o assunto não é assim um monstro. Talvez você possa sentar do lado, talvez você possa dar uma risada ou outra. Talvez você possa fazer esse tal desse riso culposo, que é a situação fica tão constrangedora que você solta um riso e ele é meio deslocado. Será que eu deveria estar rindo? Mas também, foi tão engraçado. Então tem isso. Falando do filme em si, da história, eu tenho um problema, que eu vou contar nos spoilers. Eu tenho um problema com... Um problema, né? Também que exagero. Tem uma coisa sobre o Amadeu que eu achei que ficou meio mal explicada no processo. Eu acho que a gente foca tanto na jornada da Gilda, que é uma jornada, puta jornada, que existe uma virada desse personagem que a gente não acompanhou direito o que foi que aconteceu. Então eu fiquei meio, mas por quê? Mas tá bom. Enfim, mas eu gostei do final, eu gostei muito. Esse é o típico caso do filme que não só eu gostei dele, mas eu gostei das coisas que ele me fez pensar e que ele me fez levar. E esse filme é ótimo, é isso. Eu levo ele na psiquiatra, eu falo com vocês, a gente grava o episódio, eu vou lá, falo com o Caio, eu puxo esse assunto, eu fico pensando sozinha. Isso é a coisa mais legal que eu acho que acontece quando você vê uma obra que mexe com você. Então, Sonhar com Leões, realmente... muito bom. E que o objetivo não é mudar de opinião. Tipo, não é mudar sua opinião. É pra fazer você realmente pensar. Vai pra casa. E não é pra você se planejar, não é pra você... Não vai fazer discursinho. O que eu vou fazer? Não, é tipo, cara, vamos pensar. Inclusive, ele é anti-discursinho. Anti-discursinho. Sem textão. Sem dó, sem pena. O filme do Almodóvar tem não digo um textão, mas tem um textinho, né? Principalmente na participação lá do Torturro no fim do filme, lá na cena do restaurante. A gente até falou isso no episódio que a gente gravou, que ele tava contando tudo aquilo e no final ele sente a necessidade de dar uma palestrinha pra garantir que você tá entendendo na aula de hoje. Tá querendo dizer. Isso, é um pouquinho isso. A gente até culpou o Almodóvar ter que fazer filme em inglês, né? E ele tava meio, assim, não se sentindo tão à vontade. Enfim, spoilers. Isso. Depois a gente liga pro Almodóvar, pede pra ele ver o filme e ele... Assiste, vê como faz. Almodóvar, assista a película. Dale, Chico. Dale, Chico. Spoilers. Vamos. Los spoilers. Please, Avada Kedavra. I am your father. A boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all to hell! Rosebud. Silent Green is people! Então, menino. Então, menina. O Amadeu, quando ele faz essa mudança, quando eles viajam, e parece que cai uma ficha nele de que ele não quer mais se matar, eu não consegui acompanhar essa virada. Cara, que bom que você falou disso. Eu ia falar de qualquer forma, mas agora você fez uma cama pra eu deitar. Sim. Acabou o filme. Foi uma experiência muito curiosa.
Porque eu cheguei, eu tava numa cadeira, aí tinha duas do meu lado. Assim, é como funciona o cinema, né? Tem cadeiras do seu lado. Isso. Só que, do meu lado direito, tinha um casal de homossexuais novinhos. E do meu lado esquerdo tinha um casal de homossexuais 50 a mais. Não vamos dizer Tá bom. Twinks e Kakuras. Isso, cabelinho juntos no mesmo e assim, ambiente. você olhando aquilo, né, sobre a finitude lá, você olha e fala, caramba, né? Porque a gente tá podendo envelhecer agora, que legal. Acabou o filme, acenderam as luzes, o casal das Kakuras, um virou pro outro e falou, mas gente, o que vai ser da vida desse menino agora? E cara, isso fez cair uma ficha que a partir de agora, esse menino vai ter vida. Porque a partir de agora ele sentiu, a partir de agora doeu nele, bateu nele foda. Então ele vai sofrer pra caralho, mas isso é sentir. Até então ele era apático, ele tava fora da vida. Tanto que ele tava conversando com os mortos. Os amigos dele eram os mortos. E aí agora vai começar o jogo. Tipo, agora ele vai ter uma dor que nunca vai passar na vida dele, mas isso vai fazer ele ir atrás de coisas. Porque o que ele sentiu, o que fez ele sentir... Aquele amor meio misto de mãe e namorada, isso, né? Aquela relação completamente... Inclusive, eu adoro aquela... o Paulo falou que a Gilda é a mãe dele, que ele é o Amadeu amigo. É isso. Dr. Freud entrará em contrato. Exatamente. Dr. Freud cuidará disso. Exato. Nossa, eu não tinha pensado nisso, amiga, mas realmente. Mas o que eu achei foda é que, assim, o cara, enquanto ele tava querendo morrer, o Amadeu, ele tava jogando totalmente nas regras. Ele tava sendo muito bacaninha, chegando no trabalho na hora, ouvia rock, aí tem a cena que o morto fala pra ele, desliga esse rock, ele desliga. E aí, na hora que ele se apaixona e que ele começa o arco de não querer mais morrer, ele começa a infringir as regras. Ele cometeu um crime foda, que ele não vai ter como desfazer. Porque ele roubou o dinheiro da empresa, que ele trabalhava, que é o único lugar que ele podia trabalhar na vida. Tipo, ele se arriscou a coisas. E isso tá vivo, né? Pra morrer, basta tá vivo, não é isso? Agora ele pode morrer, de verdade. Então eu achei foda, assim. Eu entendo esse incômodo, eu acho que é pra gente dormir com esse incômodo. Você tem razão. Não, você já tirou ele de mim. Porque eu acho que essa interpretação é o que tava me faltando. Acho que você falou... Tem isso também, a filha do dono da funerária pede... essa furadeira na hora que eu tô fazendo story. Vem aqui, faz a massagem. Vem aqui que eu vou tirar a foto e tal. É isso, né? Ele é apático até a hora em que a Gilda transforma alguma coisa nele, né? O que é engraçado, porque quando eu tava falando hoje com a minha psiquiatra, agora podendo falar com spoilers, eu falei da diferença que é o desejo de morrer, porque você, como a Denise Fraga pôs, né? Porque você ama viver, e ela tem 1 ano e meio de vida, e 1 ano e meio de merda, tendo crise, dor, e indo pro hospital, fazendo cirurgia. Aquela cena que ela fala, olha agora... não vai tirar a câmera. Você só quer a risadinha? Não quer olhar pro que é sério? Olha e olha bem, cara. Foda. Mas a diferença entre escolher isso porque você quer viver com dignidade até quando você puder, e a diferença de querer isso porque você tá apático, você quer saber como é que é morrer. Toda vez que ele pergunta pra um morto, e ele inclusive pergunta pro cachorro, que é uma das cenas que eu mais dei risada, ele fica ansiando por uma resposta que talvez seja aliviante pra ele, né? Sim. Nossa, Iago, acho que você quebrou o código pra mim. Tô feliz com a sua... E eu vou dar uma pirada agora. Por favor, porque... como eu trabalho com isso continuamente, vai ver o link que eu vou fazer agora com o meu trabalho. Mas que é um desafio nosso, né? Nosso enquanto população mesmo. De fazer disputa política, disputa cultural, disputa de ideias, não sei o que lá. Tem uma estratégia de comunicação que eu achei muito foda. Eu fiquei pensando muito nisso. Que é, cara... Tanto que vocês estavam falando aqui um pouquinho de... não tem textão, não tem... Mas tem uma moral nesse filme. E parece que a moral vai ser uma, que é, cara, vamos discutir qual as regras da eutanásia. E no final a moral é outra, que é, cara, realmente é sobre suicídio. Não vamos fugir disso. Porque é sobre o suicídio do Amadeu, no fim das contas, né? Mas tem uma coisa que é muito foda, que é... Fica muito fácil quando você vê o filme... entender pelo menos qual que é a razão da Gilda. Você fala, mano, você tá... É o que você falou. Doença terminal, tá com dor. Você já ela é ranzinza pra caralho, amarga, uma pessoa chata pra caramba. Tipo... Faz ela sentido essa pessoa. Mas como você mesmo falou, até aí eu também sou chato, vocês estão aqui no podcast. Total. É um chato que você... É aquela tia chata que toda a família tem, que todas as crianças amam, mas ela é chata. Isso. É fácil você entender o direito dela de querer dar fim à própria vida do jeito que ela quer e tal, não sei o que lá. E aí você fala, bom, então você concordou comigo
que você tem o controle sobre o fim da sua própria vida, em casos extremos, funciona. Então esse é o caso prototípico da Caverna de Platão. Sim. Aí você fala, bom, e se eu tirar a dor? E se eu tirar a doença terminal? E se eu tirar o ranzinzismo? Você ainda apoia? Qual é o limite disso aqui? E é isso que faz você pensar, né? Tipo, cara, qual que é a parada ali? Eu acho uma estratégia foda de comunicação, porque não só nesse negócio de disfarçar, a partir no meio, na verdade você entende, e eu vou falar de novo, não, né? Mas eu vou falar a genialidade do Dorival Caymmi, que é umas músicas dele que parecem falando sobre nada, na hora que botou a música, cantou a primeira parte, não cantou a segunda, isso matou a charada. Você fala, e se a Dália não quiser ir, eu vou só. Eu fiz o quê? Isso. O quê? Danadinho. Olha aí. Teve até um momento que eu achei que ele tava doente mesmo e que ele ia bancar, ficar doente até o final. Mas não, ele realmente, enfim, não tava doente nada. Mas eu achei que eu acho que é muito legal, porque enquanto ele tava botando para ele fala, tá todo mundo passando pela mesma coisa. E aí você vai meio que construindo as motivações, é o que você falou, vai construindo toda essa jornada dos pais, lá. Aí você fala, puta, agora você já conhece esse cara. Então você vai entendendo todas as motivações desse cara, você vai entendendo um pouco dele. E, mano, tem uma hora que você fala, velho, puta, eu tô sabendo qual que é desse cara. Esse menino merece, sabe? Se for o caso, se for a escolha dele, vambora, assim. E aí é isso que vai fazer você pensar, assim. E tem uma coisa que eu tenho... Eu falei quando eu dei Qual é Boa no Braincast de Rosalie Lighting, que é uma HQ, que é sobre luto, né? Que o pai perdeu a filhinha, lá. Consumir, eu acho que o objetivo não é esse, eu acho que é uma coisa egoísta que eu faço, mas que consumir material sobre morte e luto tem me feito pensar sobre questões muito práticas e muito pequenas da vida, muito domésticas, assim, que são muito problema pra mim, que é, cara, você lidar com a situação de que tem coisas que não tem que fazer. Tem relacionamentos que acabam, não tem que fazer. Tem coisas que quebram, não tem que fazer. E aí, mexer um pouco nisso me faz lidar melhor com isso. Eu sei que não é uma questão, é legal a gente discutir morte, é legal a gente se preparar pra morte, falar um pouco mais de morte. E aí, enfim, é que eu sou de uma religião que a gente literalmente dança com a morte, né? Uma coisa da gente isso. Então a gente tem uma outra relação e tal, só que ter essa coisa de outra relação lá no terreiro em casa é diferente, né? Mas eu comecei a pensar em várias coisas da minha vida prática, assim, de relações que eu tenho, de hábitos que eu tenho. Não numa chave de, ai, nossa, eu preciso me cuidar e fazer exercícios. Preciso, mas... Não significa que não precise. Não foi esse o mensagem. Veja bem, mas... Tá. Só que, cara, eu posso olhar de outra maneira para as coisas que tem. Tem várias formas de fazer. E tem uma forma que é você dar dignidade pro final das suas histórias. A Ju me falou isso uma vez. O único poder, a única coisa que está sob nosso controle é como a gente vai fazer a nossa narrativa. Então, essas coisas vão acabar e isso não tem que fazer. Dá pra você, pelo menos, editar o corte até o ponto que fique razoável pra você lidar pra frente, assim. Então, assim... Iago, você é quem você é por um motivo, né? Acho que você, inclusive, aumentou minha nota do filme, porque tem uma... Eita. Porque tem uma... Como é que a gente vai... vou falar. Tranquilo. Fala. Eu fui o Amadeu recentemente, sim. Faz tanto tempo assim, não. A vida é muito difícil, às vezes, pra gente. A gente tem um cerebrinho de amendoim, né? E, às vezes, não há preparação que dê conta das coisas que a gente vive. E eu fiquei mesmo muito, muito mal. E o que me tirou dessa crise foi pedir ajuda, tá? Caio, meu marido, esteve comigo nesse tempo inteiro. E atendimento profissional e tal. Mas foi o que me fez passar por esse processo e sair pelo outro lado, né, viva, é porque essas pessoas começaram a me lembrar, inclusive tem muito a ver com o filme na hora que eles falam de estatística, de pessoas que tentam se matar. Muito legal isso! Adorei isso. E não conseguem, e o que acontece com isso? Eu passei por essa palestrinha. Tive que passar pra pessoa olhar pra minha cara e falar assim, minha filha, esta é a pior ideia. Não é por nada, não. Sua vida parece que tá mesmo bem ruim. Mas é que essa é a pior ideia porque nenhum resultado talvez chegue perto do que você acha que vai ser. A saída não é essa. Não pela moralidade, mas de termos práticos. Vai ser ruim. Vai ser ruim mesmo. E tem essa segunda coisa que começa a acontecer quando você põe o nariz pra fora da água, que vai me colocando também, inclusive nessa metáfora da água que tem no filme. Iago, juro por Deus, por favor, contratem você pra piar desse filme.
Que é esse rompante de vida que ele sente quando ele finalmente dorme. Sim. Dormir quando você tá numa crise depressiva é a coisa mais difícil do mundo. Quem está ouvindo a gente já viveu isso, sabe. Bem, você não dorme, você dorme, acorda, não consegue descansar, aí começa a tomar café, começa a tomar energético, piora tudo e tal. Para de mandar indireta pra mim, sua louca. Não, é que você tomava rebite de caminhoneiro pra trabalhar, diferente. Não tome. E aí quando você finalmente começa a dormir, dorme a noite inteira, sem nem levantar pra fazer xixi, que é uma raridade já. É um alívio, né? Que você fechou o olho, tava escuro, você abriu e tava de dia. Quando você começa a voltar a pôr a mão na realidade e pensar que, poxa, tem coisas que valem a pena e tal. É quando talvez surja um grande... Talvez não, pra mim foi o caso. Surge um grande espanto do que você foi capaz de pensar em fazer. E do quanto você se arrepende e pensa, não, nossa senhora! E aí, o que eu já falei pra aqui em casa eu consegui fazer o maior trauma da minha vida, eu comigo mesma. Eu nunca mais quero me sentir daquela forma que eu me senti antes. Então, olha o que você fez. Eu falei que eu não estava entendendo o Amadeu e você colocou um espelho na minha frente e falou, toma aqui o teu Amadeu. Foi isso que você fez. E eu acho que tem um outro... uma outra coisa que eu queria falar. O Iago é o maior segurador de espelhos da história, eu vou falar exatamente disso, assim. Na hora que ela chega na clínica, inclusive tem uma crítica muito legal aos coaches, né, que vendem coisas vazias, porque o negócio da clínica é ensinar você a terminar a sua vida sem ser de uma forma dolorosa, seja uma forma prática que você consiga ser eficiente, que você sofra um pouco no processo. E aí, tem uma coisa que eu acho que não pode passar batido, que é a maior parte da carga horária do pessoal que tá na clínica são aulas de alegria, são aulas de você rir, de você se divertir, papapá. Porque, e aí a Gilda, eu tô tentando falar Denise, não é a Denise, é a Gilda. Não é a D, é a Gil. Eu tô que nem aquelas velhas que batem na atriz da novela na rua. É isso. Mas é que durante todo o processo, ela tá indignada e falando, vocês precisam me dizer logo, que é muito, nossa, é que sou eu falando. Vocês precisam me dar logo a resposta de como faz pra chegar nesse negócio de morrer sem dor. E o que tá sendo dito no subterrâneo da coisa é que não existe sem dor, existe você ter uma outra relação com essa dor, que vai ser e tal. Mas isso que você tá falando do espelho e tal, eu acho que existe uma coisa de um autoacolhimento que o filme não trabalha, mas que pode ser trabalhado cada um no seu coraçãozinho, que a gente tem falado muito ultimamente de não lugar, principalmente em literatura isso, mas no cinema também eu ouço falar muito. E me incomoda muito, porque não existe não lugar. Existe lugar. Tem até um Braincast. Já fizemos um podcast sobre isso. Existe lugar. E aí, quando ela chega lá naquele galpão enorme, vazio, que aquilo ali é o purgatório de Dante, né? Que o purgatório é um lugar onde você limpa coisas pra você se preparar pro céu. Então ali é um vazio que você preenche com coisas que são coisas que vão te levar pro céu, né? Essa é a promessa. E aí você vê um grupo de pessoas que estão passando pela mesma coisa. O que eu tô querendo falar quando a Bia tá zoada, ou quando eu tô zoado, que acontece com muito mais frequência do que a Bia tá zoada, eu chego nela, ela chega em mim e fala, isso, isso e isso. Aí a gente vira e fala assim, eu entendo. Eu sei o que é isso. Eu não consigo te ensinar a sair disso aqui, mas eu consigo falar que o caminho é esse, eu consigo falar que a perspectiva é essa. Talvez se você olhar pra esse lado, a coisa funcione um pouco mais. Consigo pegar na sua mão só, amigo, só pra você não estar sozinho. Vamos... Tem uma pregação evangélica que eu adoro muito. Eu não aguento, eu juro por Deus. Você já citou 3 religiões. Amiga, eu sou o mais ecumênico dos homens, né? A memória mais ecumênica dos homens tá aqui. Vai. Mas o pastor vira e fala assim, se a pessoa tá no inferno e você não consegue tirar ela do inferno, caminha no inferno junto com ela. Então existe, assim, se você tá se sentindo sem lugar, tem um lugar de pessoas que estão se sentindo deslocadas como você. O deslocamento é o lugar. E a turma que tá deslocada é a sua turma. Essa é a sua galera. A relação dela com o Amadeu, que é o bordão, sem pena. Toda hora eles viram pro outro e falam, não, vamos ficar lá sem pena. Não vamos ter pena um do outro. Que o Amadeu não consegue, e ela não consegue também, que é impossível. Mas é tipo, cara, eu consigo ver o que você tá passando, a gente consegue passar isso juntos. Porque é ruim pra todo mundo em todo lugar. Então, se pessoas conseguem passar pelo ruim com você, deixa menos ruim. E isso é muito importante, assim. Então, acho que tem uma coisa de passar por uma jornada que a Gilda passou, que é você se ver, de fato, como espelho e falar, cara, eu consigo cumprir bem esse papel. Isso aqui eu consigo fazer. Tanto é que ela sai para fazer o procedimento
sem avisar o cara. Porque ela sabe que o cara não vai deixar. E é uma cena muito interessante, né? Porque ela tem um quê de tranquilidade, de liberdade, ao mesmo tempo que as expressões da Gilda não sei, sei lá, às vezes parece uma hora ali que ela vai desistir, mas aí ela deita e parece que as coisas ficam mais fáceis. É uma cena muito complexa, né? Eu saí, eu tomei muita cachaça depois que eu saí. Cachaça não que eu não posso, é minha quizila, pelo amor de Deus. Não. Senão dá problema lá depois. Mas eu tomei muita cerveja depois pra pensar um pouco nisso, pra lidar um pouco nisso. Porque essa cena, a cena que ela vai fazer o procedimento é logo em seguida, não sei se é logo em seguida, mas é um pouco depois da cena que ela tenta afogar o Amadeu. Isso. E tipo, fala que você quer viver, e aí no final ela fica falando, eu quero viver, eu que quero viver. Eu acho que ela chega depois que ela põe isso pra fora, ela chega numa consciência de que não, ela não queria morrer, ela queria viver, e que viver é impossível. Então ela ficou em paz pra fazer o procedimento. Porque o que ela quer é impossível fazer. Então dá pra fazer do outro jeito. Então, mas ela precisava botar pra fora que ela queria ficar aqui. Que é uma coisa que a gente não faz, né, muito. A gente não e é a traição máxima, né? Eu queria ter o que você tem. Como é que você vai jogar fora, mentindo pra mim ainda por cima, sendo que é a dádiva do tempo que eu queria e que eu não tenho mais... Porque o meu tempo, eu tenho ainda um tempo, ele vai ser uma bosta federal, então melhor não. E é isso, nossa. Cara, eu gostei muito, assim, não sei se vocês perceberam, mas eu fiquei bem empolgado. E eu gostei ainda mais agora. Muito bem, notinhas? Qual é a sua nota? Começa você, Iago Vinícius. Cara, eu vou cravar. 5 stars aqui, porque... Olha! Não, nota máxima, assim, acho que é dorivalismo. Feijão com arroz bem feito. Boa. Alimenta uma família. Agora eu vou ter que ver. Alimenta uma família. Eu vou de 4,5, que aí a média vai dar 5, né? De qualquer forma. Porque vai arredondar pra cima. Mas Você aumentou minha nota. Eu acho que... E olha como esse filme é rico, né? E como ele promove isso. Que a gente não ande sozinho. E que a gente não pense nele sozinho. Claro que a gente tem um cinemático, ajuda bastante. Mas como o filme enriquece e cresce na troca e não na solitude. Cara, um abraço. Frases estão sendo ditas nesse podcast hoje. Um abraço, hoje. Paulo. Um abraço, Denise Fraga. Um abraço, elenco. Um abraço para Portugal e Espanha. Devolvam o nosso ouro, mas abraço. Não sejam xenofóbicos com a gente. Isso. Quando tiver piada com vocês, podem ficar tranquilos. De resto... Que, aliás, é incrível, né? Que tá lá a Denise Fraga e o marido dela também é um ator brasileiro foda, inclusive muito bom também o arco dele. Nem vai dar pra gente falar sobre isso. Mas verdade. Muito sutil e muito eficiente. Tem e todo um outro filme ali, né? Tem todo outro filme, tem um spin-off. E os dois são brasileiros e isso não é mencionado, assim. Simplesmente isso passa em brancas nuvens também. Exato. Eu acho que tinha uma cena e deve ter cortado, sei lá. Mas é muito engraçado que tá todo mundo tipo, não, porque em Portugal tá natural agora, né? A gente tá dominando lá. Exato. É o Lucas, como é que é? Lucas Neto ensinando as crianças a falar ônibus. Muito bem. Então é isso, ficamos por aqui, voltamos semana que vem? Voltamos semana que vem. Deixem nos comentários suas reflexões. Seja gentil nos comentários, mas adicione, queremos muito ler. O que mais vocês pensaram nisso? Muito bem. Beijo. Tchau.